Olá, meus amigos, boa noite. Estamos de volta com o nosso consagrado Conexão ND. Hoje é quarta-feira, é o meu dia, no meio dos meus talentosos amigos que, ao longo da semana, ocupam este espaço. E hoje nós vamos falar de um trinômio absolutamente admirável: arte, disciplina e sucesso. Vamos falar dos 21 anos, aqui entre nós, da Escola do Teatro Bolshoi, a primeira escola do Teatro Bolshoi no Brasil, fora da Rússia. E agora, nesta celebração dos 20 anos, conosco a professora Célia Campos, que é diretora administrativa da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Que beleza, professora, como eu já disse, falar de arte, de disciplina e de sucesso. Boa noite, professora Célia Campos. Boa noite, é um prazer enorme poder falar com você. Você é um grande ídolo da gente e a gente tem muita alegria em ouvir alguns comentários seus a respeito da escola. Nos deixa muito felizes mesmo. Que bom, professora, que bom. Professora, vamos fazer primeiro um resumo do que é a escola, para depois conversarmos sobre outras questões, especialmente deste momento. A escola tem 21 anos. Quantos alunos hoje, professora Célia? Hoje estamos com 240 alunos e a escola normalmente, por ano, ela mantém cerca de 200 a 260, 250 a 260 alunos, né? E agora, este ano, nós estamos trabalhando para completar as duas primeiras séries, para a gente iniciar 2021 e ficar completo, de primeira a oitava série. Que bom. Outra coisa, professora, guris e gurias, meninos e meninas, quem predomina? Então, a escola Bolshoi, ela tem um indicador incrível e não existe no mundo isso. Hoje, nós somos 55% meninas e 45% rapazes. É um número muito expressivo de rapazes na dança e em nenhum lugar no mundo isso existe. Interessante. Vou ter que lhe fazer uma pergunta capciosa. Nem tanto, depende da cabeça de quem faz a pergunta e de quem ouve. Há algum preconceito com relação aos guris no balé, professor? Olha, já houve muito. No início da escola, a gente passou por muitos problemas com preconceitos com os nossos alunos. Inclusive, a gente teve que ajudá-los a ter argumentos. Eu lembro na época da gente falar de pugilistas que usavam sapatilhas, de ciclistas que usavam bermudas coladas, né? Mas ao longo do tempo, e como a escola começou a formar esses profissionais, e esses profissionais foram ganhando mercado, aí o respeito começou a existir mais da comunidade em geral e das pessoas que estão vendo que essa questão de preconceito e a sexualidade não estão linkadas a nenhum tipo de profissão, né? A gente tem, inclusive, bailarinos aqui que se formaram e são casais e hoje atuam juntos em companhias, inclusive um casal daqui está atuando na companhia lá no Teatro Bolshoi de Moscou. Interessante. Outra coisa, professora, os pais dos alunos ou os alunos têm que pagar alguma mensalidade de qualquer sorte para a escola? Não, isso é uma das coisas que a gente mais tem orgulho em dizer. A escola busca talentos, a gente trabalha, faz um trabalho muito sério buscando crianças dos estratos menos favorecidos. Esse é a identidade do trabalho da escola, né? E a gente concede bolsas integrais para todos. Não que alguém que tenha certa tranquilidade na vida social, né, na sua vida financeira, não possa ingressar na escola. Tem talento, recebe a bolsa. Mas a maioria dos nossos alunos vem realmente dos estratos menos favorecidos, né, linkando com a missão da escola, que é formar artistas cidadãos, né, e promover a inclusão social. Interessante. Professora Célia Campos, diretora da escola do Teatro Bolshoi. Me diga uma coisa, com que idade o menino ou a menina podem começar, podem tentar o balé Bolshoi?
Então, a partir de 9 a 11 anos, as crianças podem ingressar na escola através do processo seletivo, né? Todos têm que passar pelo processo seletivo, mas nessa idade não precisa ter conhecimento algum em dança, né? É feito todo um processo seletivo no sentido de buscar aptidões físicas, cognitivas, auditivas, né? Porque eles têm que ter musicalidade e a partir dali a formação é tudo com a escola. Mas, ao mesmo tempo, as turmas que estão em andamento, daí a partir de 12 anos, as crianças também podem, e jovens, participar do processo seletivo, mas daí já tem que ter um certo conhecimento em dança para a gente ver em qual nível eles se encontram de técnica para eles serem inseridos nessas turmas em andamento. Mas é somente a partir de 9 e 11 anos. Professora Célia, a senhora põe o olho num guri ou numa guria, só no olhar dá para dizer, senti, aí tem. Não é muito a minha especialidade, mas assim, pelos 21 anos de escola Bolshoi, a gente já tem um pouco essa percepção. Mas essa percepção da gente, às vezes a gente acha o bailarino lindo, mas quando ele entra já por uma questão física e técnica, às vezes acontece de como é que a gente vai, num olhar, perceber que ele não tem uma abertura de quadril, por exemplo, algo que não dá para trabalhar. Né? Então, às vezes, essa percepção acaba nos enganando. Então, nós evitamos de criar falsas expectativas, mas apesar de que muitas vezes, intuitivamente, por conviver tanto tempo com isso, a gente acaba acertando algumas vezes. Professora Célia Campos, quem tem a tendência ou aquela vocação, aquele fogo interno pela arte, suporta mais os exercícios, a disciplina, do que os nem tanto. Porque, eu lhe pergunto, é possível os pais, por exemplo, tentarem empurrar os filhos para a escola Bolshoi? Ou as crianças, os jovens, manifestam esse interesse por eles? Como é que a coisa, mais ou menos, se apresenta aí na escola? Sim. Vamos dizer que existem as duas coisas, sabe? Porque realmente muitos pais querem colocar os filhos, porque hoje já sabem e acreditam no trabalho da escola, que certamente, se eles tiverem essa oportunidade, eles têm a probabilidade de ter uma vida profissional boa e de conseguirem ser provedores da sua própria vida, né? Que a escola faz esse trabalho de 8 anos de formação técnica, profissionalizante, para que eles possam seguir a sua vida. Como eles começam muito cedo, né? Assim como nós, quando fomos fazer a nossa primeira faculdade, que certeza a gente tinha, né? Muitas vezes a gente nem fez aquilo que gostaríamos de ter feito. Mas o que eu percebo é que a maioria já vem com esse desejo. Os pais, quando colocam, eles já percebem que tem essa intenção dessa criança. E quando eles entram aqui, por conta de ter já a companhia jovem trabalhando, e eles veem já um resultado do trabalho, então eles já se motivam. Então, hoje eu percebo muito mais do que lá no início, que trabalhávamos com uma promessa, né? Até formarmos a primeira turma em 2007, era tudo uma grande promessa. Então, era difícil ficar motivando as crianças para acreditar numa coisa que nós enxergávamos, mas que ainda não tínhamos como provar para eles que aquilo seria um resultado maravilhoso, né? Eu já li, professora, muitas biografias de músicos, de atores e atrizes de teatro, de bailarinos, bailarinas. Geralmente, professora, são pessoas que vêm de uma infância pobre. Aqueles que têm uma infância mais folgada, eu não vou dizer que são mais resistentes à disciplina da arte. Como é que a senhora vê essa coisa? Olha, na verdade, a questão de disciplina aqui na escola, quem procura o balé já tem essa coisa de disciplina. Aqui dentro do Bolshoi, a gente estava outro dia comentando sobre isso e o quanto a disciplina está alinhada à realização dos sonhos, né? Ela funciona como
uma ponte. E eu acho que quanto mais difícil a vida das pessoas, mais elas agarram isso como uma oportunidade. Eu não posso dizer que não exista exceções, mas realmente aqueles que entendem isso como uma oportunidade ímpar na vida são realmente aqueles que mais se dedicam e a gente percebe que neles existe uma força, um fogo no olho, a gente costuma dizer aqui, para realmente ter uma vida diferente, né? Então, eu acho que tem muito a ver essa questão de ser mais adepto à disciplina, porque sabem que se perderem essa oportunidade, a vida não vai ou não pode lhe sorrir outra vez. Professora Célia Campos, diretora do Teatro Escola Bolshoi. Como é que a senhora resume um dia dos alunos? Levantaram pela manhã até a hora de encerrar o expediente. Como é que é, professora, esse dia? Então, os alunos do Bolshoi, eles têm uma característica assim muito incrível e diferente da maioria das pessoas, né? Eles precisam abrir mão das coisas que eles gostam em detrimento das coisas que eles precisam fazer. Então, as crianças gostam de brincar, mas eles não podem brincar, porque eles escolheram se profissionalizar aqui e estudar. Então, num período eles estudam e no outro período a escola funciona como um contraturno. Então, assim, são crianças que têm uma rotina muito árdua, crianças que às vezes se acordam às 5 horas da manhã para pegar transporte, para estar aqui começando as aulas às 8, então eles estão às 7h30 para fazer aquecimento para as aulas. Depois das 18, eles ficam ensaiando muitas vezes até às 8 da noite e chegam em casa por volta de 9, 10 horas da noite. Então você imagina como é árduo a vida de uma criança impor um ritmo desse se ele não tiver disciplina, se ele realmente não tiver focado, se ele não for cobrado, porque aqui a gente cobra muito, e se ele não tiver foco, ele não resiste a essa rotina tão forte e que, inclusive, muito cansativa fisicamente e mentalmente. Que beleza. Professora Célia, me diga uma coisa. O peso deles é verificado em que frequência? Com muita frequência. Primeiro, começa o ano já com toda uma avaliação física. Eles têm uma outra avaliação física periódica no final do semestre, no início do segundo semestre e sempre quando sai elencos para os grandes espetáculos, né? É uma forma da gente manter a disciplina. A gente fala que a questão de peso tem muito a ver com saúde e não só. Existe sim, o balé é estética, a gente não pode negar isso, todos que entram sabem disso, mas a questão de peso tem muito a ver com a saúde. Afinal de contas, o balé é todo contrário à questão anatômica, né? Então, nós não nascemos para andar nas pontas dos pés, né? Então, para estar na ponta do pé, nós temos que ter o peso certo para que aquela articulação nos segure, os nossos joelhos, enfim. Então, esse conjunto é muito importante para até a longevidade deste profissional na arte que ele escolheu para desempenhar. Assim como um jogador de futebol, enfim, qualquer atleta de alto rendimento. É verdade. Agora, em se tratando de jovens e de adolescentes, eu fico imaginando. A senhora sabe que um quindim é uma atração. Eles não podem comer doces, refrigerantes e tal, ou podem, dependendo do biotipo. Não, eles podem. A gente tem uma nutricionista que trabalha com a escola, né? Então, o cardápio da escola é um cardápio já todo voltado para essas atividades, né? Para dar força para eles. E a gente tem muita orientação também a respeito. A gente sabe que essas crianças em casa não vão conseguir ter uma alimentação tão adequada quanto elas têm aqui na escola. Então, elas são orientadas. O que a gente sempre fala para os alunos é que tudo pode. O que
a gente precisa é ter controle. E não é só, não serve só para o bailarino, serve para todos nós, né? Então, sabendo comer com moderação, tudo pode acontecer e eles podem fazer. É claro, tem alunos e bailarinos assim que têm um metabolismo muito acelerado, então esses comem e não sentem nada. Outros já o metabolismo já não ajuda tanto, então são pessoas que precisam se controlar mais. Mas o mais importante é que eles são acompanhados e recebem a orientação para não terem a sua formação prejudicada, né? A gente olha para um bailarino não só como um investimento social e para a vida, mas ele também é um investimento no sentido da organização do Bolshoi, né? Financeiramente há um investimento neste bailarino, então a gente tem um cuidado e olha para ele, se eu falar de uma forma mais pragmática, como um investimento que a gente quer levar até o final. E para isso ele precisa ter todos esses controles que tudo passa pela disciplina, como a gente vem falando, né? Existe uma altura mínima para alguém ter alguma possibilidade no Teatro Bolshoi? Não, não existe. Mas o que a gente percebe no mundo é a busca por bailarinos homens mais altos. Isso é realmente uma busca por todas as companhias, né? A bailarina não tem problema. Quanto bailarina muito alta, também às vezes pode ser um problema. Mas a gente não enfrenta isso. Isso não é uma coisa muito comum. Já tivemos bailarinas altas que conseguiram seus espaços no mercado, mas a média brasileira da mulher, 1,60 m, que é a média, é perfeita para o balé. Os homens, sim, eles conseguem uma empregabilidade muito maior quando eles são mais altos. Professora Célia, e aquele, figuradamente, casamento entre o bailarino, digamos, o bailarino número um e a bailarina também número um, que formam aquele par, eles precisam se afinar além dos movimentos da dança? Precisa haver uma afinidade emocional entre eles, não? Olha, o que precisa haver entre eles é uma questão de segurança. Eles têm que se sentir seguros, principalmente a bailarina. Mas entre eles tem que haver uma cumplicidade profissional, no sentido de entender quando vai fazer uma pegada para levantar. Então tem que ter uma sincronia, tem que ter uma cumplicidade muito grande entre eles para aquele padedê, né, que é essa dupla que a gente fala, acontecer da melhor forma. A bailarina tem que ter muita confiança, porque o bailarino pega, joga para cima, apara essa bailarina, segura ela na ponta. Então, se não acontecer esta confiança de um com o outro, certamente o padedê vai ficar comprometido. Num espetáculo maior, com muitos bailarinos em cena, de repente, três ou quatro fazem uma determinada figuração e os demais outras figurações. Esta escala do eu apareço mais, eu vou mais para frente, é resultante unicamente do talento deles? Não, não necessariamente. Aqui na escola, como nós somos uma escola de formação, a gente tem um indicador buscando oportunizar todos os alunos em todas as posições de um balé. É claro que os solistas, esses sim precisam ter uma habilidade maior, mas se olhar para a escola ao longo do tempo, ela ousa e oportuniza vários alunos a esses papéis, porque a escola é uma escola de formação, né? Não teria como ficar privilegiando alguns únicos bailarinos, né? Nós queremos formar o maior número possível e tê-los trabalhando nas companhias como solistas. E para isso a gente precisa oportunizar. Então, muitas vezes num balé de repertório, o profissional da companhia jovem está fazendo um papel de figurante, enquanto que o aluno está num papel de solista, porque a gente enxerga essa coisa de permitir que eles experimentem, né? É o que nós chamamos de formação
cênica para este bailarino, para compor a formação profissional. Durante muito tempo, professora, eu atuei na área do futebol. E no meu tempo de narrador de futebol, o mundo imaginava o sucesso vindo para o Brasil. O jogador lá de longe, bom, o dia que eu jogar no Brasil, eu estou realizado. A meninada do Teatro Bolshoi, primeira escola fora da Rússia, aqui entre nós, Joinville, eles têm essa ideia de, bom, eu me formo aqui, mas eu tenho que voar para longe. É essa a ideia? Sim, eles têm essa ideia. Hoje, a gente tem muitos dos nossos bailarinos em companhias aqui no Brasil, mas realmente o mercado do Brasil é ainda não é um mercado forte no balé, né? São poucas companhias grandes que existem no Brasil. Então, a maioria deles tem encontrado espaço fora, muito na Europa, na Rússia. A Rússia recebe muito bem os alunos formados pela Escola Bolshoi. Eu acredito que pelo nome e pela metodologia que a gente aplica aqui, né, que é uma metodologia fidelizada. Então, hoje, 72% dos nossos alunos formados, eles estão dançando no mundo inteiro, né? Então, a gente já teve bailarinos nos 5 continentes. Ultimamente, agora, recentemente, um bailarino que estava na África do Sul mudou de companhia, mas a gente já teve bailarino nos 5 continentes. Então, eles realmente sabem que tem um mercado grande a ser explorado. Sabe, a empregabilidade do homem no balé é muito maior. A maioria que faz e presta as audições passam os bailarinos do Bolshoi. Então, a gente tem muito orgulho dessa empregabilidade. Que beleza. Estamos conversando com a professora Célia Campos, que é a diretora administrativa da Escola do Teatro Bolshoi, a primeira escola fora da Rússia, aqui. Professora, vamos fazer um intervalinho e já voltamos, certo? Então tá. Certo? Pronto, estamos de volta com o nosso Conexão ND. Hoje, quarta-feira, como eu já disse no início, é o meu dia da semana, ao meio dos meus brilhantes colegas que ocupam os demais espaços. Estamos hoje com a professora Célia Campos, que é diretora administrativa da Escola do Teatro Bolshoi, a primeira escola fora da Rússia. Isso não é para qualquer um, isso é para municípios, olha, com história no mapa de Santa Catarina, grande Joinville. Professora, a pandemia está aí. Pô, não dá para fazer espetáculo no teatro, aquela coisa toda. Como é que é este momento, professora, de pandemia, de online, disso e daquilo, para o pessoal do Bolshoi? Então, foi um grande desafio para a gente, sabe, Luiz Carlos? Foi terrível, a gente foi pego de surpresa, como a maioria das pessoas, mas, assim, trabalhar numa instituição cujo seu produto final, digamos assim, né, a formação mais linkada a apresentações e com apresentação de plateia, a gente se viu sem ter condição de fazer isso. Mas, como a gente tem sempre grandes desafios, né, a escola sempre é acostumada a trabalhar com muitos desafios, a gente já pensou de fazer desta crise uma oportunidade, né? E aí a gente começou a pensar de que forma estaríamos próximo das pessoas, né? E a princípio a gente teve que se afastar ano passado, né? No primeiro lockdown. E aí a gente conseguiu voltar com os bailarinos da Companhia Jovem e conseguimos fazer o primeiro espetáculo online. E eu lembro que eu entrei abrindo essa live e, de repente, a gente olhou, tinha 5.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo aquela live. E a gente percebia que as pessoas estavam com saudade, com vontade de estar podendo consumir o produto, né?
cultural que a gente faz aqui. E a partir dali, a gente começou a procurar a fazer isso para que os alunos se motivassem, que tivessem a prática aqui. A gente tem dentro da estrutura da escola uma sala que nós chamamos Agripina Vaganova, que ela é como se fosse um pequeno teatro, e aquele pequeno teatro virou a nossa porta para o mundo, porque a internet acaba nos abrindo para tudo, né? E ali a gente começou a fazer os nossos espetáculos e, de certa forma, estarmos presentes no nosso público, né? Então, assim, a gente fez uma apresentação para os amigos do Bolshoi, que a gente sempre faz ao longo dos anos, né? Que são os nossos patrocinadores, que a gente sempre exalta o trabalho deles, porque sem eles a escola não viveria. Então a gente conseguiu fazer online e foi muito legal, porque normalmente era um espetáculo fechado e naquele momento tinha 3 vezes mais do que a gente conseguia ter numa plateia assistindo ao mesmo tempo. Então eu acredito que a pandemia trouxe para nós aí um futuro onde a gente vai ter essas apresentações paralelas. A gente não vai nunca mais abandonar essa questão de estarmos de forma online, né? Mas a gente conseguiu. O importante e o maior desafio da gente foi não parar. A escola não parou em 2000. A escola conseguiu manter suas atividades, não perdeu patrocinadores, o que foi uma grande surpresa, porque a gente manteve as aulas de forma online, nós conseguimos formar uma turma no meio da pandemia, ou seja, não deixamos que eles perdessem o ano letivo, né, e se formassem. Se formaram, a gente conseguiu contratá-los para começar na companhia jovem, já para ter o primeiro oportunidade de trabalho, né? Então, foi um ano de desafio, mas foi um ano muito gratificante, porque a gente, por ter se mantido, a gente se diferenciou de muitas outras instituições que pararam. Então, os amigos do Bolshoi nos surpreenderam muito. A gente sabe que tem uma máxima na economia que o dinheiro não some e muda de mãos. E o desafio da gente era buscar essas pessoas para poder continuar nos apoiando. Então, os parceiros apareceram, continuaram, aqueles que puderam, não podiam dar o que davam no outro ano, deram menos, mas o mais gratificante foi que continuaram acreditando no trabalho. Dia destes, professora, ao longo do Campeonato Nacional, quase na fase final, o Inter de Porto Alegre teve um problema, tinha que pagar a multa de um jogador e esta multa estava em torno de 1 milhão. O torcedor foi lá e pá, bancou a multa. Amigos do Bolshoi fazem isso com frequência ou como é que alguém pode ser um destes amigos do Bolshoi para ajudar a instituição, professora? Amigos do Bolshoi, eles são sim. Em vários momentos que a gente passou por dificuldades, a gente pediu pontualmente e eles não nos abandonaram, né? Ser um amigo do Bolshoi é simples, né? A escola tem renúncia fiscal, a maioria dos nossos patrocinadores, eles doam para a escola, mas abatem do imposto de renda, né? Nós também temos aqueles que doam com verbas diretas, né? Então esses são sem incentivo fiscal, mas a escola vive basicamente desses parceiros, né? Eles acreditam que é através da responsabilidade social da escola eles possam melhorar a imagem das suas empresas. Então, essa parceria hoje, muito dos empresários estão vendo como um ganha-ganha, né? Muitas instituições não conseguem ter seus próprios institutos ou projetos e acabam utilizando, vamos dizer assim, a escola como instrumento da sua responsabilidade social. Então, se você, empresário, quer exercer responsabilidade social através da Escola Bolshoi, é só nos procurar o site da Escola Bolshoi, nos ligar, nós teremos o maior prazer em ter amigos tentando e mudando, né, esse cenário que a gente tem desse complexo de vira-lata que o brasileiro tem, né, mostrando que a gente pode sim
exportar talentos, esses talentos brasileiros ocuparem primeiro lugar de bailarino em companhias onde jamais pisou um brasileiro, como temos um joinvilense formado aqui como primeiro brasileiro e solista lá no New York City Ballet. Então, eu acho que é um bom projeto para a gente dar brilho entre as marcas, né? A gente quer que o Bolshoi brilhe, mas a gente quer que a marca do nosso apoiador e patrocinador brilhe conosco. Professora, ao longo, eu estou fazendo pergunta de todo tipo, não me leve a mal de eu não ser Imagina! retilíneo. A senhora conhece, lembra de alguma história de uma especial superação de parte de algum aluno? Muitas histórias de superação, muitas, muitas mesmo. Assim, olha, a grande superação, na verdade, assim, ó, tanto física, mas eu vou dizer uma superação de mudança de ambiente, né? Uma criança que sai de um projeto social lá da Paraíba, vem para o Bolshoi com 10 anos de idade, né? Ele fazia 11 anos para entrar aqui na escola. E ele, com 10 anos, ele disse lá na cidade dele que o sonho da vida dele era conseguir comprar uma casa para a mãe dele. Ele não sabia muito bem o que ia fazer aqui no Bolshoi, mas disseram para ele que seria uma oportunidade. E ele veio, ele se dedicou muito, muito, se formou, foi contratado para a Companhia Jovem do Bolshoi, aqui, depois ele foi para o Canadá, agora ele é primeiro bailarino em Houston, montou, é empreendedor lá em Houston, criou uma marca de roupa e ele postou nas redes sociais há um tempo atrás a foto dele pequenininho no jornal com 10 anos, com a promessa da casa da mãe e colocou ao lado a foto da mãe assinando o contrato do apartamento que ele estava dando para ela lá na Paraíba. Para mim, essa história, ela vale todo o meu trabalho, todo o meu esforço, todo o que eu mais acredito que a gente precisa fazer na vida, oportunizar crianças, oportunizar as pessoas para terem dignidade e conseguirem honrar as suas promessas, né? Fruto de muita disciplina mesmo. É um grande orgulho para nós. E alunos que já passaram pela escola, eu imagino, a senhora tem ideia de em quantos países já estão, ou já estiveram? 23 países. 23 países tem brasileiro, tem 24. 24 estão atuando, formados aqui, estão atuando em 24 países no mundo. E agora, professora, o novo normal, uma expressão discutível, mas vamos lá, o novo normal. Os planos agora, aí da escola, para o enfrentamento dessa dificuldade que ainda não temos data marcada para vê-la terminada, não é? Exatamente. Bom, passado o primeiro ano, agora a gente já conseguiu criar determinados protocolos para que a gente consiga minimizar os impactos, principalmente nas aulas práticas, certo? Então, assim, nós estamos trabalhando de forma híbrida, que é como nós estamos chamando. Aquilo que é impossível trabalhar de forma online, nós estamos fazendo aqui. Estamos fazendo com revezamento. A nossa escola, as salas são com cerca de 120 metros quadrados, então a gente consegue manter o distanciamento, todo mundo com máscara, né, os alunos, todo um protocolo de higienização nas salas, diferentes formas de lanche, enfim, a gente acabou conseguindo criar esse protocolo e eu acredito que, da forma que está, se nada muito grave acontecer, como, por exemplo, novos lockdowns, né? A gente está tentando manter, eu acredito que vamos sentir ainda menos do que no ano passado, né?
O ano passado foi um grande aprendizado e agora a gente já tem um certo know-how para a gente conseguir manter as atividades com o menor prejuízo possível. E é desta forma que nós estamos trabalhando, inclusive com ensaios, por quê? Porque nós estamos conseguindo fazer as nossas apresentações de forma online. A gente só saiu, digamos, do campo físico para o virtual, mas o trabalho ele está sendo continuado. Algumas disciplinas sofrem um pouco, que são as disciplinas onde os alunos iniciam os PADDs, que são dançar em duplas, né? Esta aí a gente está deixando um pouco no momento para não haver muita exposição. Então, só aqueles que moram em casas sociais juntos, ou bailarinos da companhia que moram juntos. Então, esses, como já estão em convívio, estão podendo fazer esse trabalho de contato físico maior, né? Mas eu sou bastante otimista, né? A escola, nós somos bastante otimistas. E no nosso planejamento estratégico para 2021, a gente tem planos A, B, C, e a gente tem certeza de uma coisa: a escola não vai parar. Mas que beleza. Professora, a senhora sabe que eu já estive no Teatro Juarez Machado, linha de frente, vendo o espetáculo, batendo palmas, eu com a minha filha. E olha aqui, professora. Olha aqui, professora. Isso aqui é Olha inesquecível. só. Hein? Que beleza, hein, Muito professora? bacana. Quem foi uma vez, professor, vai acabar indo outras vezes, e é isso que nós temos que vender com mais ênfase aqui entre nós, esse tipo de arte, que ainda é uma coisa de pouca gente, quando, na verdade, muitas pessoas, quando vão para o primeiro espetáculo, saem de lá dizendo: eu não imaginava, mas que coisa linda. E o sujeito sai convertido, professor. Exatamente. Há 21 anos eu ouço isso, tanto nos espetáculos quanto quando visitam aqui a estrutura da escola. É muito interessante. Mas sabe o que, que acontece? A gente percebe que tudo isso precisa ser trabalhado. Eu costumo dizer que as pessoas dizem que não gostam daquilo que não sabem, né? Então a escola, ao longo desses anos, ela fez muito trabalho de formação de plateia. Então a gente sempre tem um espetáculo à noite e de dia a gente chamava crianças da rede pública de ensino, ancionatos, projetos sociais, chamavam operários de chão de fábrica, vinham aqui à tarde, a gente fazia um trabalho com as empresas para essas pessoas começarem a consumir o produto de cultura, né? E hoje, aqui em Joinville, a escola não tem mais problema de casa vazia. Muito pelo contrário. A gente abria um espetáculo, agora sempre tem que ser 2 espetáculos e casa lotada sempre, né? Então, as pessoas precisam saber e se oportunizar para conhecer, para daí poder dizer: eu não acredito e não conheço alguém que tenha entrado para assistir um espetáculo que saia sem dizer assim: ah, eu não iria de novo num espetáculo. Nunca ouvi isso. Então a gente sabe, realmente fala quem nunca viu. E no dia que você estava na plateia, eu estava na mesma linha e fiquei muito feliz em vê-lo ali conosco. E estava vibrando muito e isso muito me alegrou. Que maravilha. Professora, olha, contar comigo, a senhora sabe que pode. Conte conosco. Muito obrigado pela sua gentileza de ter aberto este espaço na sua agenda para nos falar de uma história da cultura de Santa Catarina. E o propósito para este 2021, que para muitos está começando, e para a arte está sempre começando. Qual é o seu propósito e o propósito da escola, professor? Olha, o propósito, engraçado falar sobre isso, que eu fiz recentemente um coaching e o meu propósito de vida é desenvolver, ajudar as pessoas a se desenvolverem. Aí eu pensei, meu Deus, por isso estou há 21 anos numa instituição cujo propósito é esse, desenvolver pessoas, né? Então, independente dos cenários,
A gente está acostumado a viver com a dificuldade aqui no Bolshoi. A pandemia, claro, é uma coisa totalmente diferente, mas nós não temos medo de dificuldade. O propósito é tão maior que tudo isso: formar pessoas, formar crianças, transformar vidas. Não pode existir um propósito mais nobre e que mais nos impulsione para fazer com que dê certo. Então, eu acredito muito que, apesar da dificuldade, nós vamos manter este propósito. Que maravilha. Professora Célia Campos, diretora da Escola Teatro Bolshoi, a primeira fora da Rússia, e esteve aqui conosco hoje, dando este brilho ao nosso Conexão ND. Professora, sucesso, mais sucesso, conte com a gente e felicidades. Muito obrigado pela sua gentileza, professora Célia. Olha, o agradecimento é todo nosso. O que eu desejo para todos é muita saúde e muita arte. Assim nós vamos conseguir vencer tudo isso e viver dias melhores. Amém, professora. Amém. Muito obrigado. Professora Célia Campos, do Bolshoi, Santa Catarina, com quem fizemos este espetáculo de hoje, o nosso Conexão ND. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a vocês pela audiência. Boa noite.